Bom, estamos aqui de volta para falarmos sobre a introdução à sociologia. Bom, com raras exceções, a exemplo da tribo amazônica dos Pirahãs recém-descobertas, toda a cultura humana desenvolveu uma mitologia própria para explicar o quê? Suas origens e conseguir entender os fenômenos observados no mundo natural, não é assim? O cara fica olhando, pô, eu estou aqui, por que eu estou aqui, que não sei o quê. Daqui a pouco ele começa a observar, pô, cai um trovão ali, cai não sei o quê, pô, entendeu? Aí o cara fica querendo resolver através de quê? De uma mitologia própria, não tem ciência por enquanto, mitologia. Então a palavra mitologia vem do grego, né, que significando história, conhecimento, né? Se fosse um conhecimento da história, né? Os mitos falam sobre a criação do mundo, ou prevêem seu fim, explicam como os animais foram feitos e como a Terra se formou, fazem uma ponte ligando o mundo dos humanos com o mundo dos espíritos ou deuses, tentam impor, né? Eles tentam impor uma ordem num caos aterrorizante e confrontar os mistérios da morte. Né? Você entende isso, cara? O cara fica assim, daqui a pouco ele olha para as coisas, pô, isso tudo aí, vou morrer já. Começando com a morte já é um problema, cara. Já pode gerar uma instabilidade, uma depressão, um caos para ele, entendeu? Né? Então fica um negócio aterrorizante. Então, para isso, o que eles fazem? Eles botam um mito para explicar as coisas. Né? Essencialmente, os mitos estão na base das religiões. Eles definem as culturas e codificam seus valores. Né? Por isso que, às vezes, por exemplo, sei lá, candomblé, umbanda, o que eles colocam? Mas como colocar os orixás, pô? Então, tem orixá para tudo, né? É um politeísmo. Tem orixá para resolver o problema da floresta, tem outro para resolver não sei o quê, vai fechando tudo. Tem o Deus do trovão, né? Então é assim. Bom, então vamos fazer alguns pontos. Vou fazer 4 pontos apenas. Tá? Primeiro ponto: civilizações antigas. As mitologias do mundo antigo ocupam grande parte deste conteúdo mitologia. Tá? Na antiga Mesopotâmia, na civilização do 4º milênio antes de Cristo, quando a humanidade começou a aprender a viver em cidades, os sumérios desenvolveram o primeiro panteão de divindade que se tem registro. Ele ficou preservado em estátuas, em talhes e textos antigos, como a Epopeia do Gilgamesh, em que o herói de mesmo nome está à procura da imortalidade. Olha só, não quer morrer. Esse tipo de busca se repetiu em mitos pelos mundos afora. As civilizações mesopotâmicas subsequentes aperfeiçoaram, rebaixaram ou descartaram os deuses sumérios e os mitos a eles associados. A poderosa deusa Inanna, por exemplo, tornou-se Ishtar no panteão babilônico. Muda o nome, troca, entendeu? Astarte, como em outras civilizações, né? Isso aí, Astarte é da deusa antiga fenícia. Né? Como em outras civilizações, a antiga Mesopotâmia foi moldada por narrativas usadas para explicar o cosmos. Seus governantes eram guiados pelos deuses, cuja vontade, cheia de caprichos, era interpretada por sacerdotes. O Deus não quer isso, Deus não quer aquilo. Né? Então vamos fazer sacrifício para os deuses, entendeu? Os deuses precisavam ser sempre glorificados e aplacados na sua ira, na sua vontade. Durante o Aktu, festival de 12 dias de duração no grande templo de Marduk, né? As pessoas entoavam o Numa Elice,
o mito babilônico da criação com a força de um feitiço mágico em seu rito, a fim de reenergizar o cosmos. Um outro ponto seria sobre as grandes culturas. Os mitos exerceram grande influência no tecido social das maiores civilizações da história. A rica e complexa mitologia do Antigo Egito enfatizou a criação da ordem a partir do caos. Tais histórias validavam a governança da sociedade e legitimavam o status quo em que o próprio faraó era visto como divino e, portanto, merecedor de ser servido. Mas só foi lá no Egito? Não. Os egípcios também viam o tempo como ciclo, e eventos ocorridos em sua sociedade estariam meramente repetindo o que já acontecera antes e fora registrado em seus mitos. Nas antigas Grécia e Roma, os mitos fundadores das cidades-estados foram fundamentais para os conceitos de cidadania. Eles associavam ideias de patriotismo e interesse comum à autoridade divina. Na Grécia, formada por mais de 1000 cidades-estados, cada uma delas tinha um mito fundador e uma divindade protetora, o que levava a um conjunto de mitos altamente complexos, muitas vezes contraditórios. Foi preciso que o poeta Homero e Hesíodo criasse um registro pan-helênico da mitologia grega. Os relatos épicos de Homero, que é a Ilíada e a Odisseia, já tratamos em outro livro, né? E a Teogonia, né, de Hesíodo, ele reuniram as primeiras e mais confiáveis tentativas de tecer a disparidade dos mitos gregos num único fio narrativo. Na Roma Antiga, os mitos locais dos povos itálicos, como os latinos e os etruscos, mesclaram-se aos dos gregos que os havia precedido. O poeta Virgílio compôs um mito fundador para Roma, a Eneida. Conscientemente modelado segundo os épicos de Homero, enquanto Ovídio recontou muitos mitos gregos em sua narrativa Metamorfoses, e registrou os mitos de uma série de divindades puramente romanas no poema sobre o ano religioso. Faste, os romanos enriqueceram a mistura, acrescentando as divindades da Frígia, do Egito e da Síria. Um penúltimo ponto é falar sobre preservando os mitos. A linha entre literatura, mito e narrativa folclórica é difusa. Muitos mitos foram preservados como obras literárias. As populares histórias do rei Arthur, por exemplo, têm suas raízes no mito céltico, enquanto o Ramayana e o Mahabharata, que fazem parte da mitologia hindu, são obras-primas consagradas da poesia épica. Nas sociedades pré-letradas, os mitos eram narrados e passados adiante oralmente. O registro escrito de um mito dependia da sorte, o que provavelmente levou ao desaparecimento de grande quantidade de mitologia. Mesmo nas sociedades letradas, como a nórdica da era viking, né? Alguns mitos sobreviveram por meio de uma única fonte. Caso os manuscritos dos poemas mitológicos conhecidos como a Edda tivessem sido destruídos, saberíamos tão pouco sobre a mitologia nórdica quanto sabemos sobre os mitos dos antigos bretões. Último ponto: religiões vivas. Vários povos tribais, como os Dogons do Mali, os Baigas da Índia Central, os Ticópias das Ilhas Salomão e os Ifugaos das Filipinas, ainda vivem no mundo imerso no que alguém de fora chamaria de mitos. Nessas sociedades, a tradição oral é notavelmente duradoura, conforme comprovado pelos gringos, os aborígenes australianos.
pelos mitos do Dema, espírito da criação entre os povos Marindi Anim, na Nova Guiné, ou pelos cânticos eloquentes dos índios Navajo, na América do Norte. Porém, muitos desses mitos chegaram até nós por serem secretos, ou por ainda não terem sido reunidos ou traduzidos, ou porque se perderam, já que a exposição a forasteiro levou ao ataque e à destruição das culturas nativas. A mitologia é o território da imaginação poética, e as histórias contadas, imaginação poética, hein? E as histórias contadas individualmente pelas culturas são expressão profunda do impulso criativo. No entanto, os mitos são mais do que simples histórias. Eles são as histórias que as culturas contam para si mesmos sobre os grandes mistérios que intrigam e confundem a todos questões relativas ao nascimento e à morte, e a tudo o que se passa entre esses dois eventos. Até hoje, os mitos continuam como baluarte da tradição e como guia moral e espiritual do povo e pelo mundo afora. Tudo bem? Demos uma ideia, né? Você vê como ficamos muito limitados, assim, muito pela mitologia antiga, né? Tá? Porque hoje é mais difícil encontrar mitos. Não é que não tenha, não. Mas está claro, assim, né? As pessoas já, a ciência evoluiu muito, quer dizer, então as pessoas respondem mais com a ciência. Como é que se deu origem no mundo? Hoje o pessoal vai ser o Big Bang, né? O universo foi criado. Vai começar a dar resposta assim, se é verdade ou não. Se não for verdade, isso aí é um mito. Então, o cara pode argumentar, mas não é verdade, é um mito o negócio. Certo? Bom, então amanhã a gente vai fazer sobre a história, né? Não sei, acho que o pessoal debandou, hein? Ou debandou ou esse negócio não aparece, sei lá. Não sei, tem. Você nunca sabe, né? Tem poucas pessoas. Você nunca sabe. Tudo bem? Então, muito bem. Obrigado pela presença. E vamos em frente, vamos